Vamos falar de uma coisa que absolutamente todo mundo faz, mas que quase ninguém para pensar: o bocejo. Pois é, aquele reflexo que a gente tem, que a gente vê o tempo todo, mas qual é a dele? Bom, vamos mergulhar nisso, porque a ciência por trás desse ato tão, mas tão comum é simplesmente fascinante. Para a gente começar, olha só essa história real lá do século XIX. Tenta imaginar a cena. Uma jovem passa 35 dias bocejando, sem parar. Isso não é ficção, não. É um caso médico que deixou os cientistas da época de cabelo em pé. E isso já nos dá a primeira grande pista de que o bocejo é muito mais do que um simples sinal de cansaço. E é aí que a gente chega na pergunta central, né? Se um reflexo que parece tão inofensivo pode dominar o corpo de alguém por mais de um mês, qual é a verdadeira função dele? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Nossa primeira pista para desvendar esse mistério está na nossa própria biologia. Preparem-se para conhecer a função central e talvez a mais surpreendente de todas, do bocejo. Primeiro, vamos quebrar um maior mito de todos. Sabe aquela ideia de que a gente boceja para levar mais oxigênio para o cérebro? Essa história é antiga, vem lá da Grécia Antiga. Mas a ciência moderna já mostrou que não é bem por aí. A verdade é bem mais interessante. O bocejo funciona como um sistema de refrigeração. Pensa no cérebro como um supercomputador. Quando ele trabalha demais, ou fica cansado, ou até entediado, ele esquenta. E como qualquer computador, ele precisa de um cooler, sabe, para não perder performance. O bocejo é exatamente esse cooler, e o nome técnico para isso é termorregulação cerebral. E o mecanismo disso aqui é o mais legal. É tipo uma coreografia biológica perfeita. Primeiro, o cérebro esquenta, o que dispara o bocejo. Aí vem a inspiração bem profunda, que traz ar mais frio para dentro. Ao mesmo tempo, aquele alongamento todo dos músculos do rosto aumenta o fluxo de sangue na cabeça, ajudando a dissipar o calor. E o resultado? Um cérebro mais frio e um estado de alerta renovado. É um verdadeiro reset biológico. E esse processo todo é super rápido. A duração média de um único bocejo humano, coisa de 6 segundos. E a frequência? Num dia normal, uma pessoa pode chegar a bocejar, em média, umas 20 vezes. Tudo isso para manter o cérebro na temperatura ideal. E não é algo passivo, não. Durante esses 6 segundos, os batimentos cardíacos podem acelerar em até 30%. Isso só mostra o quão intenso e fisiologicamente importante esse reflexo realmente é. Ok, então a parte biológica do mistério parece resolvida. Mas e a pergunta que não quer calar? Por que o bocejo é tão contagioso? Vamos para a segunda parte da nossa investigação, a dimensão social da coisa. Olha, só de falar sobre isso, é bem provável que alguém já esteja lutando contra um bocejo agora mesmo. E isso é um fato científico. Ver, ouvir ou até ler sobre bocejar pode disparar o reflexo. Mas a causa não tem nada a ver com o vírus, não. É um sinal social e um sinal profundamente conectado à nossa evolução. E o ponto-chave disso tudo são os neurônios espelho. Essas células cerebrais são simplesmente incríveis. Elas são a base da nossa capacidade de sentir empatia. Elas disparam quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, nos permitindo espelhar aquela ação e aquela emoção. São elas as grandes responsáveis por a gente pegar um bocejo. E aqui entra a grande sacada evolutiva. Imagina nossos ancestrais. Se um membro do grupo bocejava, era um sinal de que a vigilância dele estava diminuindo. O contágio garantia que o grupo todo também resfriasse o cérebro e voltasse a um estado de alerta coletivo. Era, na verdade, um mecanismo de segurança vital. E uma prova de que isso tem tudo a ver com empatia? A força do contágio. Estudos mostram que é muito mais provável pegar um bocejo de um familiar ou amigo próximo do que de um completo estranho. Quanto maior o laço emocional, mais forte é a resposta dos neurônios espelho. É a empatia em ação, pura e simples. Mas essa história não é só sobre nós humanos. Vamos ampliar um pouco o foco e dar uma olhada no reino animal. Vamos ver como essa linguagem é, na verdade, universal. No mundo animal, o bocejo vira uma linguagem super complexa, com vários dialetos. Para um cachorro, por exemplo, pode ser um sinal de estresse. Já para um peixe de briga siamês, é um sinal de ameaça. E para um babuíno, mostrar os caninos num bocejo, bom, isso é uma clara demonstração de poder. E o contágio? Tá por toda parte também. Chimpanzés e lobos usam para sincronizar o estado de alerta dos grupos. Cães podem bocejar por empatia com os próprios donos. E sim, até periquitos fazem isso.
Fica muito claro que essa é uma ferramenta social fundamental para a coesão do grupo. Então, depois dessa investigação toda, o que a gente realmente aprendeu? Vamos juntar as peças e recapitular os pontos-chave. Basicamente, são 3 grandes ideias. Primeira, o bocejo é o radiador do cérebro. Segunda, o contágio é um reflexo de empatia, uma conexão social. E terceira, é uma linguagem evolutiva que promove segurança e sincronia em grupos sociais, tanto em humanos quanto em animais. Então, da próxima vez que um bocejo escapar, seja o nosso ou de alguém do lado, a pergunta que fica é: o que ele está realmente comunicando? Será que é só um cérebro precisando de um reset? Ou será que é um sinal silencioso de conexão com as pessoas ao redor? A resposta, como a gente viu, é muito mais profunda do que se imagina.